Olá, eu sou Júlia Ziliane. Hi, I'm Michelle Bernier. Olá, meu nome é Roseli Cons. Hi, I'm Anna Baer. Olá, eu sou o Bruno Harrison. Welcome to Sanssouci Brazil 2020. A equipe do Sanssouci Brasil 2020 deseja boas-vindas. That's it. Muito bom dia a todas, todos e todas aqui presentes. Obrigado pela presença de cada um. Sejam bem-vindos a mais uma atividade do Festival Internacional de Videodança Sanssouci. Para quem estiver chegando, eu sou o Bruno Harrison, coordenador de produção aqui no Brasil dessa edição. A atividade dessa manhã é a mesa Escritas do Corpo na Videodança, com a Andrea Maciel e a Beatriz Serbino, e a mediação da Juliana Moraes. E antes de passar para nossas convidadas, eu vou só passar os recados iniciais, ok? Eu relembro que a gente está filmando essa atividade para comprovação junto ao PROAC, e a gente também está transmitindo pelo YouTube ao vivo, ok? Então, caso você não se sinta à vontade, você pode permanecer com a câmera e microfone desligados, mas vocês também são bem-vindos a deixar os rostos aqui aparecendo e interagindo com a gente, ok? A gente agradece também os nossos patrocinadores e apoiadores. Essa segunda edição Brasil é uma realização do Grupo Dança Aberta, do Sanssouci Festival of Dance Cinema e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, através do Programa de Ação Cultural PROAC e ICMS. O patrocínio é do Grupo Colorado e temos o apoio da Universidade Estadual de Campinas e seu Instituto de Artes, da Universidade Estadual do Texas, do Alma College, do Museu da Imagem e do Som de Campinas e da Secretaria de Cultura de Campinas. E o Sanssouci Festival of Dance Cinema também tem o apoio da Boulder Arts Commission e o patrocínio fiscal da Boulder County Arts Alliance. Também queria dizer que quem tiver alguma dificuldade aqui com a sala do Zoom ou com o YouTube, pode mandar para a gente no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube, que a nossa equipe vai ajudar vocês, tá, a solucionar qualquer problema. E agora, já para começar a nossa atividade, quem vai mediar a atividade de hoje é a Juliana Moraes, ok? A Juliana é professora do Departamento de Artes Corporais da Unicamp, possui experiência artística e acadêmica nas áreas de coreografia, coreologia e dança contemporânea, fez mestrado no Laban Center de Londres e é doutora pela Unicamp e foi professora convidada da Academia Teatro Dimitri, na Suíça, por 10 anos, ok? Bom, por favor, Juliana, seja bem-vinda. Olá a todos, bom dia, muito obrigada pela presença. Quero agradecer também o convite do Dança Aberta, dizer que é uma honra estar aqui nessa banca, junto com a Beatriz e a Andrea. Eu vou então ler o currículo das nossas convidadas e depois eu passo a palavra primeiro para a Andrea e depois a Beatriz. Só explicar para o público como vai funcionar. Cada convidada tem de 20 a 25 minutos, mais ou menos, para fazer a sua fala, e depois a gente abre para as perguntas. Se vocês já quiserem, ao longo das falas, escrever as perguntas no chat, a gente vai organizando, então, esse documento para depois conseguir contemplar as perguntas nesse momento posterior, tá bom?
Então, Andréa Maciel atua há mais de 30 anos em cultura e educação e acredita na importância da arte como um veículo de transformação capaz de produzir memória cultural. Coreógrafa, bailarina, fundadora e diretora da AMCD Companhia de Dança, no Rio de Janeiro, entre 1995 e 2009, é conhecida por suas obras transdisciplinares, destacando-se por suas criações em videodança. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro entre 2008 e 2014, criou o projeto Companhia Universo Paralelo, reunindo alunos das faculdades de Dança, Artes, Música e Comunicação. Atualmente vive e trabalha entre Rio de Janeiro e Zurique como artista autônoma e professora de balé, dinâmica muscular e dança contemporânea. Dedica-se à pesquisa sobre filosofia e espiritualidade e ao seu novo projeto de criação intitulado Coração na Mão. O trabalho celebra a vida e a liberdade e traz reflexões sobre a necessidade de evolução do ser humano, fazendo uma crítica ao egoísmo e à normatização da violência em suas diversas formas de manifestação. Beatriz Cerbino é professora pesquisadora da Universidade Federal Fluminense no curso de graduação de produção cultural e no programa de pós-graduação em estudos contemporâneos das artes, PPG-CA, onde desenvolve pesquisa nas áreas de dança, imagem e movimento, autoria e história da dança. Autora de livros e textos em dança, videodança, história e crítica da dança, é conferencista em eventos e instituições do país e exterior. É pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia, INCT Proprietas, e colaboradora do REDIV, Rede Ibero-Americana de Videodança. Então, é um prazer, Andréa e Beatriz, e eu passo então a palavra agora para a Andréa. Olá, bom dia para vocês, boa tarde para mim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Sanssouci Brasil Festival, pelo convite para participar desse evento tão bacana, nesse momento tão especial, né, da humanidade, e dizer que é uma grande honra também estar aqui com vocês, e gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui nessa jornada. E, bem, para falar das escritas do corpo na videodança, eu selecionei 2 dos mais significativos trabalhos de videodança que eu realizei. Um deles é o Por Onde os Olhos Não Passam, que foi criado em parceria com o artista visual e videomaker Paulo Mendel, com trilha sonora original de Gilberto Monte e figurinos de Rebeca Mata. Esse trabalho foi produzido durante o Ateliê de Coreógrafos Brasileiros, ano 2, em Salvador, na Bahia, em 2003. E a videodança foi lançada em 2004, no Rio de Janeiro, no projeto Cineato, promovido pela Cavídeo. O outro trabalho de videodança que eu gostaria de estar falando também seria Os Sentidos do Prazer, movimento número 2, que foi resultado de um projeto de residência coreográfica chamado Colaboratório, realizado pelo Panorama Festival em 2006 e 2007. Essa obra foi criada em parceria com o artista visual e videomaker Paulo Mendel, também, com a artista visual Mariana Basulo, com o diretor de fotografia Guilherme Rodrigues e com trilha sonora original de Daniel Brito. Bom, eu vou começar falando um pouquinho da trajetória do uso do vídeo e surgimento da videodança na Companhia de Dança MCD, onde essas obras foram desenvolvidas, né? No período que foram desenvolvidas. E sobre as videodanças, eu vou contar um pouquinho do processo criativo, né? Que é algo que normalmente não se encontra em livros e tudo mais. Vou procurar trazer alguns aspectos mais particulares do processo mesmo, vivenciado por nós, né, pelo nosso grupo de criação. Bom,
A companhia de dança, a MCD, foi fundada em 95 e até o ano 2000 o uso do vídeo era terceirizado e utilizado mais como registro das coreografias, né? E nessa fase eu já participava de horas de edição, horas a fio na ilha de edição com o videomaker Carlos Miziara, e para selecionar os movimentos, para selecionar os encadeamentos mais legais, para montar os videoclipes, né? Nessa época a gente nem tinha câmera de vídeo ainda, né? Então o trabalho era todo realmente terceirizado e a câmera mais mesmo como registro, né? No ano de 2000, a companhia MCD passou a ser patrocinada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi quando se investiu na compra de uma primeira câmera, que era uma câmera digital 8. E essa câmera foi responsável pela maioria dos projetos de videodança da nossa companhia, né? E que hoje circulam. Alguns deles ainda hoje vivem, né, no meio e nos festivais de dança, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Em 2001, nós fizemos nosso primeiro vídeo documentário referente ao projeto ProDança da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, que se tratava do mapeamento da dança no estado do Rio de Janeiro. E a partir de 2002, em parceria com o artista visual e videomaker Paulo Mendel, meu grande companheiro de trabalho, e o artista visual e dramaturgo Giorgio Rona, iniciou-se a investigação sobre as possibilidades de associação entre as linguagens de dança e de vídeo. O espetáculo Eletricidade, criado em 2002, foi o primeiro trabalho dessa nova fase. Desde então, essa associação esteve presente de diferentes formas em todos os trabalhos criados pela companhia. Durante o ano de 2003, realizei um projeto de pesquisa subsidiado pela Bolsa Vitae de Artes de São Paulo. Nesse mesmo ano, participei do Ateliê de Coreógrafos Brasileiros Ano 2 em Salvador, onde criei o projeto Por Onde os Olhos Não Passam. Esse trabalho ele consistia num espetáculo que, ao mesmo tempo, abarcava uma série de diferentes possibilidades do uso do vídeo. O vídeo era usado tanto como panorama, quanto luz. O vídeo era utilizado como vídeo performances ao vivo do videomaker que estava em cena. E haviam partes que aconteciam videodanças, onde o espetáculo se passava só no plano virtual mesmo, né? Junto com as coreografias ao vivo, que estavam dialogando sempre com essas imagens. Foi um período assim, de muitas experimentações, e esse projeto acabou dando origem à videodança Por Onde os Olhos Não Passam, né? Em 2004, então, foram editadas as primeiras imagens independentes dessa videodança, independente do espetáculo, e foi lançado o vídeo no Rio de Janeiro. E, de alguma maneira, esse projeto nos eternizou, e permanece vivo até hoje, como objeto de estudo em pesquisas e presente em festivais nacionais e internacionais, e ainda como elemento importante em palestras de intelectuais, como, por exemplo, o Leonel Brum, que eu soube que ele inclusive, entrou em contato comigo, nos falamos muito, ele usa muito até hoje o Por Onde os Olhos Não Passam nas palestras dele, quer dizer, então, o que me deixa muito contente desse trabalho estar totalmente vivo, né, até os dias de hoje, depois de tanto tempo. Bom, agora, a partir daqui, eu vou falar um pouquinho dos processos criativos, primeiro do Por Onde os Olhos Não Passam, né? Como é que a gente fez esse trabalho? Bom, nós fomos selecionados para ir para Salvador com esse projeto. E esse projeto ele foi feito de uma forma praticamente artesanal. O vídeo, nessa época, nós contávamos comigo, com o Paulo, que eu pude levar da companhia, e comigo para Salvador, e também convidei o Bruno Caverna, mas que foi como bailarino, né? Então, Por Onde os Olhos Não Passam foi filmado em Candeias, um lugar perto de Salvador, e os elementos eram corpo, câmera e o espaço. E a câmera na mão, não havia Steadicam, não havia carrinho, não havia nenhum recurso técnico externo, ou seja, a câmera estava diretamente conectada ao corpo do videomaker, que junto comigo realizava todos os movimentos de corridas, subidas e descidas. Para quem já viu esse vídeo,
ele não estava de forma, vamos dizer, externa ao acontecimento, só como o olho do observador, ele estava além de olho do observador, que a câmera, né, produzia essa possibilidade, ele estava interferindo diretamente na cena, porque sem o Steadicam você tem um movimento que oscila, né? Então ele precisava de um equilíbrio muito específico no corpo, e além de uma flexibilidade, de uma espécie de dança que foi se desenvolvendo, né, pela própria circunstância, né? Inclusive não somente no meu corpo, como no corpo do videomaker. Então, isso foi um aspecto bastante especial desse trabalho. E um momentinho, um golinho de água, a boca seca, né? A pessoa dá aquela adrenalina gostosa, né? Parece que eu estou no palco. E esse trabalho ele foi extremamente sensorial também. Eu chamo ele de experimental artesanal sensorial, porque a gente tem cenas que foram feitas em Candeias, num território que o espaço era completamente regular, texturas diferentes de pedra, terra, que estava em contato com nossos pés, embora tivéssemos sapatos, mas isso provocava uma interferência no movimento do corpo. E para mim foi muito, muito forte a sensação do espaço aberto, né, daquela imensidão. E eu acho que eu consigo identificar, quando eu vejo as cenas dançadas no vídeo, como o meu movimento corporal foi afetado pelo espaço aberto, como ele se expandiu de uma forma muito específica, muito diferente de quando eu estava dentro do palco, né, ou num lugar fechado. Ao mesmo tempo, submetida a altas temperaturas, que a gente tinha no mínimo 42 graus ali, tranquilamente, nós ficamos 12 horas seguidas, né, do aquele sol a pino de Salvador, né, que é bastante intenso. Com relação à luz, depois para a edição, quer dizer, como a gente ficou o período do dia inteiro, a gente tem uma variação de luz na imagem, que isso acabou se tornando um elemento a se dialogar durante a edição, né, porque você não tinha uma luz que você pudesse adaptar para garantir uma continuidade X, né? Ou seja, essa variação ela passou a ser assumida como a qualidade do trabalho. A gente teve a interferência do videomaker na cena, quando ele coloca aqueles pixels no quadro, que aparentemente eles poderiam parecer um defeito, mas aquilo, na verdade, era a interferência do movimento do videomaker modificando a dinâmica da imagem na cena, né? Aquilo foi feito propositalmente, né? E de alguma maneira também foi criada uma certa fragmentação do corpo, com imagens recortadas em quadrados que lembram os pixels. Isso foi utilizado também como um link dessa interconexão dos pixels como o movimento do corpo do videomaker e o corpo que dança na cena fragmentado dessa mesma forma, né? Só que numa forma mais macro, né? Um outro aspecto que eu acho muito legal de falar é que, ao longo do tempo, a minha relação com o Paulo Mendel, quer dizer, que veio desde antes dos trabalhos de vídeo, ou seja, ele veio sendo perpassado pela dança, pela coreografia, desde muito antes. E isso, eu acredito, e para mim foi notório, né, como interferia na própria postura física dele, que eu hoje em dia considero que essa videodança Por Onde os Olhos Não Passam, embora o corpo que apareça no vídeo seja o da bailarina, que no caso era eu considero um duo, porque a presença do videomaker ela pode ser percebida de uma forma invisível, mas ela está lá, através das dinâmicas, através das propostas de cortes, de viradas, porque nós estávamos em diálogo, né? Eu, ao mesmo tempo, como intérprete ali no momento, eu tinha consciência de onde estava o olho do observador e da câmera, né? A gente foi criando essa intimidade. Então, mesmo sem palavras, a gente, num processo improvisacional, a gente se relacionava com aquele espaço, com as características do espaço, né? E um com o outro, né?
ao mesmo tempo, eu o afetava com os meus movimentos e com o meu ímpeto de correr, de abaixar, de ir para um lado ou para o outro, que isso não era combinado antes, criamos muitos materiais em cima disso, né? E depois fomos naturalmente selecionando as edições, e ao mesmo tempo ele também me induzia a certos movimentos, né? Isso na parte terrestre da história, porque teve a parte aquática também, que essa parte eu acho maravilhosa de contar, porque quando a gente vê essas imagens embaixo da água, olha que legal, só que nós não tínhamos câmera aquática nenhuma, então a maneira que se filmou, que foram filmadas essas imagens, foi bastante artesanal, né? Eu estou usando o artesanal aqui, porque o que aconteceu? Nós tínhamos uma placa flutuante no meio do Oceano de Salvador, em algum lugar, que não era grande a placa, e nesse dia os bailarinos todos eram 5 bailarinos, tinha eu, que era bailarina virtual no espetáculo, né? Eu estava coreografando, dirigindo, e era uma bailarina virtual, era um personagem na cena. E tinha um assistente que levou um aquário, onde a câmera era colocada, e a gente, na hora de filmar, o Paulo, que era o câmera, estava com a câmera dentro do aquário, então ele teve que encontrar posições assim bem especiais para não afogar a câmera, ou seja, não molhar a câmera, que não era aquática, era uma Digital 8. Então, uma posição específica na beirinha da placa, o produtor lá com o aquário, aí falava, vai! Aí a gente começava a se jogar na água e ele afundava o aquário, e o Paulo afundando a câmera, e pela telinha lateral ele ia monitorando e criando os ângulos, né, para a filmagem, que posteriormente seriam editados. Então, isso foi um dia inteiro de mergulhos, entra e sai da água, ou seja, estávamos os 5 bailarinos e eu com os figurinos, não eram muitos dias antes da estreia, e eu vou dizer uma coisa bastante curiosa, que os figurinos encolheram todos, depois desse dia de testes. Os figurinos encolheram todos. O meu não tinha muito problema, porque eu não iria mais para a cena, né? Eu já tinha filmado a minha parte, que era virtual. Mas os figurinos dos bailarinos tiveram que ser refeitos às pressas, assim, no ritmo de maratona, né? Então, assim, essas foram as consequências de um processo assim, bastante experimental, mas, assim, ao mesmo tempo, muito orgânico e muito intenso, porque a gente explorou assim, ao máximo a criatividade dentro desse processo, né? Usando apenas o corpo, os nossos corpos, né? Em diálogo, bailarina, videomaker e uma câmera Digital 8. E depois, na ilha de edição, naturalmente, entra o segundo momento, que é o momento de criar a coreografia em si, de criar os encadeamentos, os efeitos, as possibilidades de estar conectando, né? E criando uma certa dramaturgia nesse montante de materiais assim, infinito que a gente recolheu. E nesse momento da edição, muitas vezes eu estava do lado do Paulo, naturalmente, para selecionar movimentos, encadeamentos que eu considerasse importantes, né? Mas, tecnicamente, assim, da mesma forma como no corpo que dançava eu detinha as técnicas corporais para executar certos movimentos, né? Na hora do vídeo, o técnico, quem tinha um aprofundamento, o videomaker era ele, né? Mas as decisões criativas, coreográficas, eram de ambas as partes, né? E, com certeza, o fato do Paulo, do videomaker, ter esse processo inteiro de acompanhamento e participação em todos os trabalhos da companhia, foi um diferencial na hora da edição, na hora da escolha do giro. Ele já tinha toda uma noção, como uma espécie de coreógrafo. Eu até, em 2005, concluí uma faculdade na Faculdade Angel Viana, onde a minha monografia foi dedicada ao tema edição e coreografia como sistemas semelhantes, porque a partir dessa relação me suscitou toda essa gama de possibilidades que, embora o vídeo seja bidimensional e a dança tridimensional, os princípios que regem a composição coreográfica
são bastante semelhantes aos princípios que regem a edição de vídeo. E, enfim, seguindo aqui, eu não sei em quanto tempo eu estou já, a gente tem que estar... Não sei se eu estou bem ou estou mal, porque eu ainda quero falar do Sentidos do Prazer e queria passar um pouquinho os trechinhos dos 2 vídeos. Eu acho que eu estou falando rápido, deve dar tempo. Tranquilo, Andréa. Tá tranquilo de tempo? Você falou 15 minutos, ainda tem mais 10. Ok. Então, vamos passar aqui. Eu queria falar um pouquinho dos Sentidos do Prazer, movimento número 2, que é um vídeo que foi resultado do projeto de residência coreográfica colaboratório, né, realizado pelo Panorama Festival em 2006 e 2007. Bom, em contraste com a videodança Por Onde os Olhos Não Passam, essa obra, Os Sentidos do Prazer, ela foi realizada num estúdio fechado, num espaço fechado. Ela, para mim, ela é radicalmente oposta ao Por Onde os Olhos Não Passam, porque nesse espaço a gente criou uma ilusão de infinito, com o fundo infinito branco, mas, na verdade, o espaço era bem pequeno, e os movimentos corporais executados por mim, os movimentos dançados executados por mim, eles estavam mais ligados a um gestual ordinário de andar e caminhar, que também havia no Por Onde os Olhos Não Passam, o correr, o andar, o subir, o descer, mas o Por Onde os Olhos Não Passam, ele entrava em sequências que são mais facilmente reconhecidas como coreografias contemporâneas, enquanto que nos Sentidos do Prazer, havia, em algum momento, alguma dança, mas muito espontânea, e era muito mais a relação do corpo com o objeto, que eram fitas adesivas da cor da pele, e onde o corpo ele estava nu. Então, era a relação da pele, fita adesiva e espaço, né? E essa fita adesiva era propositalmente escolhida como o tom da pele. Então, essa fita ela foi usada como um fio e, ao mesmo tempo, como se fosse um desmembramento da própria pele do corpo, colocado num outro plano e assumindo uma outra configuração espacial. Mas, no Sentidos do Prazer, nós tivemos outros recursos técnicos, né? Que foram a animação, que foram uma luz, um diretor de fotografia e uma luz toda calculada, né? Os movimentos, tanto do diretor de fotografia, que estava lá na câmera, né, posicionando e tal, era tudo mais preparado, mais pré-concebido, e, nesse sentido, os movimentos do corpo do videomaker, eles não tiveram a ousadia a que foram submetidos na videodança Por Onde os Olhos Não Passam, onde a gente estava ali submetido a um momento totalmente sensorial, geográfico ali, né? E com uma câmera na mão, né? Não tinha nenhum equipamento para garantir alguma estabilidade de imagem e tal. E nos Sentidos do Prazer, então, foi essa experiência. Nós ficamos 48 horas nesse lugar, eu nua, né? Mas era um nu que a intenção desse nu era causar um corpo neutro, né? Que eu não sei se isso é possível na realidade, né? Mas era o que nós intencionávamos ali, né? Era o espaço branco, um corpo, né? E essas linhas, né? Como se fossem prolongamentos do corpo também, um objeto, essa relação com essas linhas, e toda a interferência da artista visual Mariana Basolo depois com a animação, e completando esse gestual sugerido pela bailarina em desenhos que ela fez, não no estúdio, mas que, quando você vê o vídeo, parece que é uma continuação do estúdio, ou seja, mas esse trabalho ele já se utilizou de outras tecnologias mais refinadas, né? Outros conhecimentos, né? E, naturalmente, teve outros resultados, né? De qualquer maneira, as semelhanças disso é a interconexão entre os integrantes ali do trabalho, né, que é um trabalho em colaboração, onde cada um colaborou com a sua potencialidade maior, né? Depois disso, são horas a fio de edição, das quais eu também participei, mas as partes mais técnicas
de animação e desses outros recursos mais específicos de vídeo, não era comigo, né? Eu já tinha feito a minha parte e eu mais sugeria, a minha interferência na edição estava mais conectada à seleção do movimento coerente com a cena seguinte, com um elemento tal, mais ligado a um aspecto coreográfico, corporal em si, né? Do que aspectos mais técnicos, né? Deixa eu ver aqui, dar uma olhadinha no se eu esqueci de alguma coisa. Acho que a gente podia ver os vídeos já. Aqui tem... Só antes de passar o vídeo, tem uma frasezinha como eu falei, do figurino que se tornou a própria pele, né, nos sentidos do prazer. Nossa, muito é complicado isso. Movimento número 2, o figurino se tornou a própria pele e o corpo nu. Isso me lembrou eu até anotei aqui, e queria trazer para vocês, que eu achei bacana, que me lembrou uma fala do poeta Paul Valéry, que diz que o que há de mais profundo no homem é a pele, lugar de troca entre o indivíduo e o meio. E também trouxe uma fala do Artaud, que diz que é pela pele que se deve fazer entrar a metafísica, né? Então, assim, esse trabalho, Os Sentidos do Prazer, movimento número 2, ele estava muito conectado com essa intenção mais metafísica e mais de criar uma ilusão de um espaço possível de infinito, né? Enquanto por onde os olhos não passam, de alguma maneira, naquele espaço aberto com o sol e mesmo no fundo do oceano, a gente estava no próprio infinito, né? De alguma forma. Bem, agora acho que seria bacana a gente dar uma olhadinha. Eu separei um minutinho de trechos de cada trabalho. Eu gostaria de compartilhar com vocês essas imagens e depois eu gostaria de fechar com um texto bem curtinho para finalizar a minha apresentação. Flávio, você poderia colocar o vídeo para nós? Os vídeos.
enfim, esses vídeos eles estão na íntegra no meu site, para quem quiser depois ver e tudo mais. Eu notei que a imagem estava travando um pouquinho, né? Então interferiu um pouco na dinâmica dos vídeos, né? Não sei se para vocês apareceu assim, deu uma certa travadinha em alguns momentos que não eram os pixels propositais. Mas então, gente, eu gostaria agora, para encerrar, de ler um pequeno texto que eu escrevi, pensando nessas questões, né, que eu falei, das relações, principalmente das relações do videomaker com a bailarina. Né? Então, vamos lá, vamos andar. A dança pressupõe um corpo que dança de acordo com possibilidades infinitas de expressão pelo movimento. A coreografia não necessariamente é a propriedade da dança na medida em que pode ser realizada através de múltiplos elementos que não os do corpo humano. Mas o sentido dançante sempre parte do humano, mesmo que por detrás das máquinas. Na minha experiência, as criações de videodança surgiram como uma necessidade de expansão e transcendência do próprio corpo em si. Eu poderia até dizer que muitas vezes funcionou como um processo de autoconhecimento, uma vez que analisar a si mesmo nos vídeos dançando te colocava de frente com as partes boas e ruins de você mesmo. E é claro que as escolhas durante esse processo afetavam diretamente o resultado das obras. Um processo de aprendizado constante. Ao mesmo tempo, a videodança surgiu nos processos criativos da MCD Cia de Dança como uma necessidade de expressão e possibilidade de diálogo entre os artistas de diferentes vertentes que compunham a equipe de criação. Num processo de interdependência que nos mostrou na prática a força que existe em se reunir e colocar o corpo a serviço de algo maior, no caso, as obras de arte que produzimos. E isso era muito claro no momento da criação em si, quando estávamos ali em campo ou em estúdio, mergulhados no ser, existindo enquanto fazíamos. Vida, arte e trabalho sem separação. Havia um momento em que o ego desaparecia e estávamos a serviço da obra. E era então quando o fluxo criativo ganhava espaço para que a gente colocasse no mundo o melhor possível a cada um de nós naquele momento. Por sorte, esses momentos mágicos ficaram registrados nas videodanças e o processo de edição não era diferente. Horas a fio de entrega total do editor de imagens, muitas dessas horas em companhia da coreógrafa em um diálogo criativo. E o mais bacana disso tudo é que nós vivemos muitos momentos de prazer estético, de empatia, que era como um motor de vida e de alegria de viver. Uma busca incessante em descobrir e criar, mesmo que por instantes, momentos de graça e de beleza. As videodanças, de alguma forma, nos imortalizaram, nos fazendo existir até hoje, possibilitando que os corpos que dançavam em 2003 ou 2007, quando da captura das imagens, tanto da bailarina coreógrafa quanto do videomaker que dançava com a câmera na mão, permaneçam dançando até hoje. O corpo de hoje é outro. Então, a videodança é uma forma de tornar visível essa memória. Uma memória viva que vai continuar existindo até mesmo quando os corpos desencarnarem. De uma maneira especial, essa característica da videodança toca na espiritualidade e no intangível. E é esse aspecto e essa busca de conexão com essa consciência cósmica que sempre esteve presente em todos os trabalhos da MCD. Por fim, eu destacaria como característica fundamental dos processos de criação de videodança a rede de relações que surgiram a partir da conexão dos dois sistemas, vídeo e dança, o exercício do coletivo, do compartilhar, onde nada do que foi criado existiria com atos isolados dos envolvidos nas criações. As videodanças foram projetos em que as artes realmente se integraram, transcendendo a complementaridade entre sistemas de naturezas diferentes e dando origem a um sistema único e inseparável. Acho que isso é tudo. Terminei. Obrigada, André, parabéns. Muito bom. Obrigada a vocês. Agora tá contigo, Bia! É isso mesmo. Tá com você, Beatriz. Muito obrigada, gente. Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Né? Muito bom estar aqui, é um prazer, uma honra participar dessa mesa com a
com a Andréia, com a Juliana. Né? Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, né, do Festival Sanssouci Brasil para participar. Né? Eu fiquei muito feliz, muito honrada de poder estar aqui com vocês, com todos que nos assistem também. É muito interessante, e deixa eu voltar aqui o meu texto, e eu acho que estimulante escutar uma artista falar do trabalho, de como ele se organizou e como ele, na verdade, vem se organizando, né? Porque ele passa a construir outros sentidos ao longo do tempo, e é muito interessante o trabalho Por Onde os Olhos Não Passam, né? Que, como a Andréia tão bem pontuou, ele continua, ele reverbera, né, há quase 20 anos, não à toa, né, porque ele coloca questões que são super importantes e interessantes para a gente pensar essa questão da videodança em relação a esse processo criativo, né, que a gente costuma chamar ou de videodança, ou de screen dance, ou dance film, enfim, são vários os nomes usados para se referir a, como a gente fala aqui no Brasil, né, em português, a videodança. Eu gosto muito de pensar em screen dance também, que eu acho que amplia um pouco mais, como dança para a tela, ou dança na tela, que eu acho que ganha um aspecto mais, não sei se democrático, mas mais expandido em termos do processo de criação, dos processos de captura também do próprio corpo, né? E da própria dança, né? É onde um pouco que eu quero chegar. Quando a gente pensa numa mesa que tem título Escritas do Corpo na Videodança, eu comecei a tentar pensar, minha ideia inicial foram a partir de duas perguntas, né? Como o corpo inventa, produz dança com a câmera, na câmera e para a câmera, e o outro lado da questão é como a câmera constrói dança com e no corpo. E eu parti desses dois questionamentos e fiquei, bem, eu tenho então que falar do corpo. Mas aí eu cheguei a uma ideia que não ia dar tempo de falar de corpo, porque é um assunto muito de uma complexidade enorme, né, que envolve aspectos do campo médico, aspectos orgânicos, aspectos filosóficos, aspectos culturais, né, e não é esse o foco aqui, mas eu acho que a gente pode pensar no corpo, e por isso que eu acho que foi super bacana e super interessante a Andréia abrir a mesa e falar dessa experiência do artista, né, como esse corpo foi pensado para a tela e na tela, e como a dança se constituiu a partir daí, de pensar como esse corpo ele ganha uma outra fisicalidade na tela. Né? Como a Andréia estava falando antes na tela, né, essa ideia da bidimensionalidade, como essa dança, esse corpo em cena ao vivo, tem uma tridimensionalidade, como isso se reorganiza na tela. A gente pode pensar, né, então, foram várias questões que eu fui me fazendo, a gente pode pensar, então, que é a mesma dança, que é o mesmo corpo. Não dá para ficar nesse mesmo lugar, ou construindo o mesmo olhar, ou os mesmos olhares, para uma ideia de dança, então, que é capturada por uma câmera. Não, alguma coisa se transforma ali, né? Alguma coisa muda. E o que é isso? Como que isso muda? Né? Como que isso, esse corpo, né, que a gente pode pensar num corpo feito de luz, como o Leonel Brum tão bem aponta também, né? Esse corpo, essa carne ganha uma outra qualidade, né? Ossos, tendões, ligamentos, musculatura, né? Como é que isso ganha, né? Que a gente está falando e vai sentindo, né? Como é que esse peso do corpo aparece na tela? Como é que essa fisicalidade, essa corporeidade, né, para usar uma outra ideia, um outro sentido, né, ela ganha
uma outra corporeidade, efetivamente. Né? Eu lembro muito numa aula de uma disciplina de um curso na pós-graduação, e falando sobre videodança, e uma aluna questionando, e questionando super bem, mas será que a gente pode falar de corpo na videodança? Ainda é corpo? Eu respondendo, olha, ainda é corpo, só que é um outro corpo, né? Um corpo que ganha uma outra materialidade. Né? Que materialidade é essa? E o trabalho do Por Onde os Olhos Não Passam, ele aponta muito bem que é uma materialidade que desconstruída, se a gente pode falar assim. Né? Desconstruída no sentido, aí entra a ideia dos pixels, né? Daqueles megapixels, né? Que a gente vai vendo e que vai construindo e reconstruindo o tempo todo aquele corpo que se movimenta, que constrói o espaço o tempo todo ali naquela dança da Andrea, e também quando a câmera, como ela tão bem apontou, quando a câmera dança também para construir essa dança. Né? Porque é um processo de constituição, de construção de espaço. Né? E uma outra espacialidade, uma outra temporalidade, né? que eu gosto de pensar em devir corpo, devir dança. Né? Esse devir corpo, devir, e essa devir dança, devir, se a gente pode pensar assim também de uma maneira ampliada, é o que acontece no momento que a gente vê a videodança. No momento em que essa dança, porque a gente fica repetindo dança, videodança, no momento em que essa criação acontece, no momento em que isso se dá a acontecer, efetivamente. Né? Quando a gente olha, por exemplo, eu acho super interessante a gente olhar para os olhos e também os sentidos, né? O segundo vídeo, né? Eu vou falar os olhos, tá, Andréia? Eu vou pedir essa permissão, tá? Se você me permite, o primeiro vídeo que você apresentou, os olhos, e o segundo, os sentidos. Quando a gente vê toda a construção, né, e como o André falou, está disponível para quem quiser ver todo o trabalho, né, é todo exatamente que olhar é esse que constrói e reconstrói o corpo o tempo todo. Né? É um olhar da câmera, é o olhar do próprio performer ali, da bailarina para aquele corpo, para a percepção daquele corpo, né? E isso está junto, a gente não consegue desconectar um do outro. Né? E quando a gente percebe, entende isso, a gente chega num lugar que eu acho que é interessante para a gente pensar a videodança, que é essa virtualidade do corpo. Não é uma ideia só de corpo virtual, como a gente escuta falar sempre, nos ambientes digitais, mas efetivamente de uma virtualidade que ganha uma outra carne. Né? Que ganha uma outra carne, seja pixelada, seja numa carne que não, às vezes, muitas vezes nos trabalhos de agora, não aparece nem no vídeo. Isso é muito interessante também da gente pensar, né? Que corpo é esse? Não é necessariamente um corpo carne, mas um devir corpo. Né? Que corpo é esse que a gente percebe que dança, por exemplo, quando se faz edição? Né? Quando a gente faz uma edição, quando a gente faz esse trabalho de edição, quer dizer, quando se faz, gente, não, porque eu não faço isso, mas quando a gente percebe essa edição que constrói, que inventa essa dança, é também um devir corpo, porque é um corpo que está o tempo todo presente, como a Andréia, e é muito interessante quando ela fala que Por Onde os Olhos Não Passam é um duo, porque a ação ali do videomaker foi fundamental para a construção daquele movimento e para a construção do espaço. Né? Aquela espacialidade ela é construída o tempo todo no processo, no fazer dança. Né? Esse espaço está ali, ele não é pré-existente. Tá, ok, você tem aquele lugar onde foi filmado, mas o espaço que é construído enquanto o Andréa se move ali é outra coisa. Né? Então, esse corpo é no processo que o corpo se constrói, se desconstrói, e esse espaço também atua o tempo todo como vetor
daqueles corpos, né, do corpo da Andréia e do corpo do Paulo, que tá lá, como ela falou, que não tinha uma Steadicam, era na mão, era no muque, né, segurando e dançando junto. Né? Isso que é também muito interessante desse trabalho, da gente entender como esse espaço, e para mim isso, né, eu conheço esse trabalho da Andréia há muito tempo, o uso também em vários momentos, em várias palestras e cursos que eu dou sobre videodança, né, é entender que isso não é pré-determinado, isso não está pré-dado, né, como um espaço a estar ali. Né? Então, como é que a gente vai ocupar esse espaço? Pelo contrário, como é que eu torno esse espaço alguma coisa que eu vou ocupar e, ao mesmo tempo, que eu vou construir? E como esse espaço reverbera no meu movimento, nessa dança. Né? Porque, como a André estava falando, nos 2 trabalhos, a organização espacial eram completamente diferentes, as organizações espaciais eram completamente diferentes. E é muito interessante quando a gente vê isso, quando a gente vê os trabalhos, depois dela ter falado isso. Porque ajuda a gente a entender a qualidade que o movimento dela, que o corpo ganha nesses 2 momentos distintos. Eu estou falando muito rápido, que às vezes eu começo a falar muito rápido, e eu peço desculpa se estiver assim, que eu começo a pensar e quero falar tudo, senão eu acho que não vai dar tempo. E esse espaço, essa construção do espaço, né, pelo corpo, que é o tempo todo num processo de construção de afetos, né, de afetação, né, e aí de afetação e de afetação. Né, como que isso aparece na tela? Isso, e a gente vê isso, é muito claro como esses momentos distintos a gente consegue perceber nos 2 trabalhos e como eles são diferentes entre esses 2 trabalhos. Né? Eu acho que é fundamental a gente entender que isso não é pré-determinado, né? Em termos de processo de construção espacial para um trabalho de videodança. No videodança a gente tem a telinha, seja ele qual for, seja qual suporte for, né? Se vai ser uma câmera, se vai ser hoje a gente se filma em telefone, é super comum, mas é para além disso que eu quero chamar a atenção, né? É de como o movimento dessa câmera, que é trabalhada por um corpo, né, constrói esse próprio o espaço da videodança. Eu acho que quando a gente observa esses trabalhos e outros trabalhos de videodança também, isso fica muito interessante. Né? Tem Dançar o Impossível, que já foi... Eu estou tentando lembrar aqui, foi quem, gente, que falou isso? Está no texto do Paulo Caldas. Se alguém puder me ajudar. Quem é que fala isso? É o nome de um texto ou de um livro. Gente, agora eu não lembro. Mas, enfim, daqui a pouco eu lembro. E a gente estava conversando, eu e o André, um pouco antes, falando, dançar o impossível, ok. Se a gente toma como parâmetro a dança ao vivo, a dança feita para o palco, seja para a cena, seja essa cena onde for. Mas se a gente está pensando em videodança, não é impossível. É exatamente dançar o que é possível com os processos tecnológicos que a videodança... Isso, a Krauss, Rosalind Krauss. Obrigada, Leonel. Como a câmera, a tecnologia e a câmera e o olhar de quem trabalha com essa câmera constrói esse possível agora que não é mais impossível. Né? Se a gente está falando de videodança, o que eu quero dizer com isso? Que a videodança não precisa necessariamente ter uma ligação com a dança, e aí a dança mais tradicional, se a gente pode falar assim, que é apresentada no palco, em cena, ao vivo. Não precisa. Não tem que ter essa conexão direta. Então,
tem que ser dança como a gente vê em cena, no palco, ao vivo? Não. Então, se não é assim, não é dançar o impossível, é dançar o que é possível da gente imaginar, da gente inventar. É uma dança que a gente inventa, sem limites. E isso que é bacana. Né? Que limites são esses que o corpo tem? Ele não tem mais uma carne como a gente entende. Né? Essa corporealidade se expande. Né? E aí eu quero chegar num outro lugar que é a ideia do corpo paradoxal que o José Gil traz, e que eu acho que é muito interessante para a gente entender, para a gente discutir, melhor falando, para a gente debater essas questões da videodança. Porque o corpo não é mais corpo, só carne. Então, que corpo é esse? Né? Que corpo é esse que se coloca, então, na videodança que a gente vê? Por exemplo, esse corpo todo pixelado que a gente vê e que ocupa a tela, porque aí agora na videodança esse espaço é também o espaço da tela. Independente de que tela fosse, essa tela do computador, a tela do celular, é um espaço tela. Né? E aí é exatamente que eu acho que as confabulações do José Gil, né, o filósofo português, sobre o corpo paradoxal, ajudam muito a gente a perceber como esse corpo ele não tem mais o que é interno e o que é o externo. Quando o José Gil, lá no texto dele, ele fala da pele, da questão da pele, que essa pele não é mais só um limite, né, físico, né, que a pele é um órgão, né, o maior órgão do corpo humano, não é só o limite físico que separa o que está dentro e o que está fora, o que é interno e o que é o externo. Né, mas que esse corpo paradoxal, ele se ganha corpo no espaço. O espaço se torna corpo. É claro que o José Gil ele vai falando em outros textos também, ele vai tentando chegar a esse conceito de corpo paradoxal, mas o que eu acho muito importante, ou muito interessante para a gente pensar aqui, é nesse momento em que corpo é espaço, e espaço é corpo também. Né? Que é quando a percepção, a ideia de nexo surge para o José Gil. Né? O que é nexo na dança? Não é uma narrativa linear de começo, meio e fim. Não é isso. Né? Não é à toa ele abre o texto falando ele não cita efetivamente balé, mas fala de dança moderna, e que é preciso, que se constrói a partir desse nexo de uma narrativa linear. Então, que narrativa é essa? Porque tudo no mundo tem uma narrativa, que a gente vê, por exemplo, em dança contemporânea. É uma ideia, uma construção de sentido que emerge, né? Que a gente brinca muito falando da dança é uma coisa que vem de dentro. Vem de dentro são outras coisas, mas não a dança. Não o nexo. E quando ele diz que não tem mais dentro e fora, não tem interno e externo, esse nexo é a própria dança. É a própria dança que se constrói e que constrói o seu sentido no processo de feitura. Eu construo o significado ao ressignificar o corpo, ao ressignificar a dança, no momento em que ela é feita, no momento em que essa videodança é construída. Né? Porque aí, e isso para mim é muito caro, é muito importante, é entender que essa dança não precisa, essa videodança não precisa necessariamente ter uma conexão com a dança, e aí eu vou usar aspas aí, numa dança tradicional como a gente conhece, né? De um corpo físico se movendo, ou às vezes até não se movendo no momento de parar, ou num estado de paragem, mas de um corpo que não é necessariamente mais físico, de um corpo que é espaço e de um espaço que é corpo. Quando a gente vê o Por Onde os Olhos Não Passam, isso para mim fica muito claro que espaço ali é corpo. Espaço é corpo. Não porque a Andréia se move no espaço de uma maneira muito mais ampla, né? Que o espaço a afeta dessa forma. Né? E eu estou falando isso porque eu sei que a Andréia me falou isso numa conversa anterior. Né? É claro que o espaço vai afetar, mas o espaço também aí ganha uma corporeidade, ganha um peso, que não é necessariamente um peso como a gente vê, ou uma intensidade,
como a gente vê nos trabalhos, por exemplo, da Mary Wigman, para citar um exemplo, né, de um espaço que a gente vê nos trabalhos da Wigman, até própria da Martha Graham e outros criadores e criadoras da dança moderna, que esse espaço tem uma densidade muito forte, mas de um espaço aí que é corpo e tem uma fluidez que transforma a nossa própria percepção da qualidade desse movimento e dessa temporalidade. Então, quando a gente pensa nesse corpo paradoxal, o que eu estou falando, o que eu estou pensando é exatamente nesse corpo que começa ou que pode ganhar essa outra fisicalidade e dois, esse outro espaço para além da minha própria pele, para além do meu próprio corpo. Isso aparece como? No movimento. Né? No movimento que é o movimento do próprio corpo, no movimento da câmera. Né? Da gente entender que a câmera é corpo, né? Também. Né? Por isso que eu falei lá mais na frente de devir corpo e devir dança, de uma câmara que agora dança também. E nisso tudo a gente pode chegar, por exemplo, num lugar em que essa câmera-corpo, esse corpo-câmera, esse corpo-câmera que dança, constrói e inventa essa dança, né, de dramaturgias aí que se atravessam o tempo todo. Né? O que eu estou falando? Não é uma dramaturgia que é, de novo, uma dramaturgia de contar uma história linear, como a gente vê muitas vezes no balé, ou até em peças também da dança moderna, mas de uma dramaturgia que é construída ou que constrói, que está no corpo. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, os sentidos, né, o vídeo que a Andrea passou, o segundo vídeo, ali tem uma dramaturgia, né, que é muito interessante da gente pensar, por exemplo, quando ela começa a construir aqueles caminhos com a fita, né, e que a gente vê depois que aquilo não é um processo aleatório, mas que está construído em sentido do próprio movimento que aquele corpo faz. Que dança é aquela? Que é uma dança que está num outro ritmo, que é uma dança que está em outro... tem uma outra qualidade. Quando ela risca, né, aquele fundo, né, infinito com aquela fita, quando ela escreve naquele fundo branco com a fita, ela está escrevendo não só com o corpo, mas no corpo. Né? Então, uma escrita do corpo e no corpo, no espaço. Né? Eu não sei se o que eu estou falando está fazendo muito sentido, mas aquele momento em que a Andrea, né, eu acho lindo aquele momento no trabalho, em que ela vai colando aquela fita, é como se a própria pele estivesse sendo colada ali. Né? E a pele que não é só mais essa pele. Eu fico o tempo todo assim, porque como se eu pudesse tirar assim, né, a pele daqui e colar na câmera, que é essa vontade que me dá, né, de fazer, construir esse outro corpo. Ela constrói um corpo que é ali com aquela fita. Isso é claro, né? É um corpo que sai daquela pele dela, da pele da Andrea, e é aquela fita que é corpo também. E é um corpo que está lá depois colado naquele fundo branco infinito. Né? E eu acho isso lindo, que é da gente poder entender que a materialidade da carne, né, está em outros lugares que não só no corpo. Né? Eu não sei se eu tenho mais algum tempo. Eu tenho? Deixa eu, por favor. Beatriz, você está com 24 minutos. Então eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou ter que entrar numa outra discussão que vai entrar muito mais. Gente, eu estou achando que eu tinha assim, uns 10 minutos.
Mas é nesse lugar que eu queria chegar mesmo, desse corpo que ganha outras corporealidades. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Olha, eu estou muito feliz como mediadora e mesmo só como pessoa de ter tido a sorte de assistir a essas duas falas e quero parabenizar a curadoria. Eu não tenho nada a ver com isso, eu fui convidada também, mas a liga entre a fala da Andréa e depois a fala da Beatriz é uma coisa, assim, muito especial. Então, a gente tem a fala de uma artista falando das relações do próprio corpo dela e os desafios da edição, e é uma fala diferente, a fala de uma artista, e depois a fala da Beatriz fazendo a análise desses trabalhos e trazendo uma perspectiva teórica muito interessante, né, do José Gil e também do Leonel, que está assistindo aqui, e as suas próprias concepções. Então, eu quero agradecer as falas de vocês e de fato, parabenizar a curadoria, né? Quem assistiu também a fala do Leonel também pode ver essa narrativa, porque ele trouxe o trabalho da Andréa, entre outros, enfim. E também estou muito feliz com as perguntas que estão chegando. São perguntas muito interessantes e que contemplam as minhas perguntas. Então, eu já vou passar direto para as perguntas do público, e daí a gente vai se aprofundando nessa discussão. Então, a primeira pergunta foi feita pela Júlia Ziviani para a Andréa, e eu acho que é uma pergunta que é muito interessante e extrapola até um pouco para a própria Beatriz, que então seria interessante que se cada uma pudesse falar um pouquinho, que é: você considera imprescindível que a pessoa que filma seja capaz de se mover ou pelo menos compreender bem o encadeamento dos movimentos no espaço? Então, vou pedir para a Andréa responder e depois, rapidamente, a Beatriz também. Oi. Assim, pela minha experiência com o Paulo, por exemplo, fez muita diferença o nosso processo de relação, né? Ou seja, teve uma evolução nas possibilidades, né? A partir do momento que ele foi sendo perpassado pelas questões da dança, né? Mas você fala de novo a pergunta, porque você pode falar de novo a pergunta? Sim, desculpa, o microfone me enganou. Tá. Você considera imprescindível que a pessoa que filma seja capaz de se mover ou pelo menos compreender bem o encadeamento dos movimentos no espaço? É difícil de... Eu acho que é muito bom se a pessoa compreender bem, né, os encadeamentos de movimento no espaço, mas eu fico pensando, por exemplo, se tem um videomaker que está numa cadeira de rodas, por exemplo, né? Eu fico pensando que, da mesma forma que na feitura dos trabalhos a gente descobre a multiplicidade que a gente mesmo eu não diria que sim nem que não, quer dizer, eu deixaria em aberto, porque eu acho que as possibilidades são sempre múltiplas, mas naturalmente quanto maior aprofundamento que você tiver numa relação, maiores possibilidades você tem de desdobrar isso em resultados de trabalho, de coreografias, no nosso caso, né? Não sei se a Bia quer dizer alguma coisa. Não, é perfeito. Eu acho que é isso mesmo, Andréia. Eu não sei se é imprescindível dele se mover como junto, como o performer se move, mas de, pelo menos, conhecer esse movimento, porque é nesse conhecer que ele pode inventar outras danças, outras videodanças, melhor falando, né? A dança vem sempre, né, para aí afetar a gente de uma maneira diversa. Mas eu acho que é exatamente isso. É no processo que essa dança também, que essa videodança, que essa criação se constrói. Eu acho que pode ser por aí. Porque o câmera ele propõe também, né? Não necessariamente tendo um conhecimento prévio
do roteiro, da coreografia, né? Até mesmo que a coreografia muitas vezes se faz na hora, né? Agora, você tem uma disponibilidade, um videomaker com uma disponibilidade física, é claro que ele vai ampliar as possibilidades dele de abaixar, de levantar, de ter uma explosão, entendeu? Mas não necessariamente isso que vai determinar o êxito, a complexidade do resultado artístico de uma obra, né? Porque eu acho que sempre tem caminhos que a gente não está vendo nesse momento, daqui a pouco a gente pode passar a ver, né? Que vão surgir. Eu posso acrescentar, eu estou de fora, mas como eu fui a mediadora de ontem dos filmmakers, e a fala de vocês vem de encontro muito com o Elke Banguet, com o Daniel Santos, inclusive no caso deles, o músico também criava na hora, junto com os movimentos dos três, né? E o Daniel Santos ainda falou que ele ficou até meio sentido, porque depois o Elke não quis repetir, porque era uma coisa tão fresca, e a luz já tinha mudado. Foi o caso também da Exu Frida, que é a Beatriz Martins com Cícero Fraga. Os dois também vêm de uma relação de trabalho longa, e dele conhecer o trabalho e entrar junto com ela, e o Felipe Teixeira também, no mesmo caso, de chegar a, quase não digo aprender os movimentos, mas ir junto. Então, só me veio, e eu não falo do Diogo, porque ele foi um solista, só me chamou a atenção, por isso que veio a pergunta, e eles ontem falaram muito, inclusive o Elke falou que o trabalho dele é criado em comunitário, é um trabalho de todos, né? Que veio como. Então, foi por isso que eu trouxe, Andréa e Beatriz, porque se repete muito com a fala deles de ontem. Tá? Foram 4 diretores, então, desculpa ter entrado aí no meio, mas não que seja imprescindível, mas alguns deles colocaram como quase vital para eles conseguirem depois editar e estar junto e sentir o que foi esse corpo naquela relação. Tá. Bom, agora a gente tem uma pergunta do André Rosa, e é uma pergunta que eu faço minha também, para André especificamente, que seria como a gente pode ter acesso à sua monografia da Angel sobre sistemas semelhantes de edição e coreografia, ainda mais nesse período de pandemia, onde a gente está trabalhando criação no Zoom e sistemas virtuais. Então, eu acredito que a nossa única capacidade seja, de fato, fazer coreografia com esses sistemas, né? Então, seria um acréscimo bibliográfico maravilhoso para todo mundo na área de composição hoje em dia. Então, na verdade, essa monografia ela foi finalizada em 2005, e eu acredito que ela exista na biblioteca da Faculdade Angel Viana, mas ela não está digitalizada, não. Eu tenho no meu acervo particular. O que, de repente, eu poderia estar fazendo, eu estou pensando agora, tá? Eu poderia, talvez, abrir um espaço no meu site para colocar essa monografia, colocar um PDF para as pessoas poderem olhar. É a primeira coisa que me ocorreu, de repente pode ser legal. É ótimo. Eu fui no seu site, André, agora, para tentar ajudar a Juliana nessa pergunta, e pensei nisso. Acho que seria bom, igual tem em seus vídeos. Pode colocar monografia, um tópico lá, e lá dentro, e colocar um PDF, talvez. Mas não, porque o site está todo em inglês. Eu fui obrigada, assim, pela minha condição atual, de fazer uma coisa neutra, mas inglês não é neutro, né? Mas assim, alguma coisa mais acessível para que eu pudesse me comunicar aqui. A monografia vai ficar em português mesmo, porque uma tradução assim seria bem complicado, demoraria mais, né? Mas eu posso fazer uma revisão primeiro, né? Que eu nunca mais revisei, porque 2005 tem 15 anos isso já, e colocar no site. Eu acho que se vocês acham bacana, eu acho que pode ser legal também, né? Tá todo mundo assim. Legal.
Eu acho também fundamental, porque você está falando disso há muito mais tempo, às vezes, do que artistas ou teóricos que vêm publicando atualmente. Então, também a gente faz jus a um certo histórico, né? Então, eu acho isso bem importante. A gente tem uma pergunta aqui do Jardel Augusto Lemos, que veio pelo YouTube, e ele não colocou para quem, acredito que seja para as duas. Então, podemos fazer videodança com imagens dançando, sem o corpo, já que consigo imaginar o vento, a água e as flores? O Jardel Augusto Lemos, se é o mesmo, ele foi um aluno meu da UFRJ, que eu me lembro. E eu respondo, podemos sim, porque a dança está em tudo, de uma certa maneira, né? E o mundo virtual, ele, nesse momento, então, ele cada vez mais clama pela nossa capacidade de flexibilidade adaptativa como ser humano, né? Para criar outras formas de expressão, né? Mas eu acho que sim. Assim, sem pensar muito, né? O que me vem, eu não sei o que a Bia acha. Claro, com certeza. Está aberto o microfone, tá aberto. Com certeza que pode. A gente tem, isso, na verdade, já foi feito também com aquele vídeo, o trabalho Birds, né? Não o do Cunningham, Beach Birds, o Birds on the Beach, agora eu não lembro do Cunningham, mas um trabalho chamado Birds, que é um trabalho coreográfico de edição, com imagens de diferentes pássaros em diferentes momentos e com qualidades diferentes de movimento, né, em que a videodança é isso, né, são os pássaros dançando. Agora me ocorre, eu tive recentemente em Florença, eu vi um trabalho de um artista argentino chamado Tomás Sarraceno, maravilhoso, assim, e tem uma videodança, que a gente chamaria de videodança do movimento das estrelas, assim, uma coisa assim astronômica, entendeu? Ele vai no cosmos lá e e ele cria uma parte da exposição, tem essa videodança, a gente poderia identificar, eu identifiquei na hora, falei, muito legal, né? Com o movimento que acontece, né? Ele ficou capturando de alguma maneira e organizou aquilo, e aquilo é parte, e são, de vez em quando, risca uma, daqui a pouco outra, e aquilo vai pegando um ritmo, e assim, é uma coisa também orgânica, no sentido que é da natureza, né? É extraplanetária, mas é natureza também. Quer dizer, agora uma pergunta minha, a gente pode dizer que o que é extraplanetário é natureza? Fiquei na dúvida agora. Enfim, muito bacana esse trabalho. Agora a gente tem uma pergunta para a Beatriz, feita pela Camila Amaral, e pensando nessa questão do nexo e na construção entre corpo, câmera e espaço, como podemos falar em dramaturgia na videodança? É possível? Quais são as pesquisas na área? Sim, claro, é totalmente possível, porque a gente está falando de um processo de construção de sentido. Como falei, lembrando que não é necessariamente um sentido linear, de começo, meio e fim, né? Que vai contar uma história com essa ideia de ter um começo, meio e fim, né? De ter um arco aí né? De todas essas questões que a gente conhece em relação à dramaturgia mais tradicional. Mas é pensar, por exemplo, que a dramaturgia, foi a Camila, ela está no corpo, como a gente vê nos trabalhos, por exemplo, da Andrea. Né? Esse corpo são dramaturgias. Quando a gente olha os dois trabalhos, são dramaturgias completamente diferentes, né? Porque constroem sentidos diferentes. Aquele corpo, ele se apropria desse espaço, e o espaço se apropria do corpo de uma maneira completamente diferente. Então, a gente pode, sim, e deve pensar em dramaturgia na videodança. E olha, acho que tem uma pergunta logo a seguir que complementa também, Beatriz, que é assim, é da Érica Vieira, do YouTube, que veio. Podemos dizer também que o uso das múltiplas possibilidades de edições e efeitos nos vídeos, nas videodanças, podem ser essa construção de corpo paradoxal? Pode, claro, a partir do momento que a gente entende que essa edição, ou que o editor, que a editora,
né? É um corpo super importante nesse processo de construção artística, né? Porque é também construção coreográfica. Aí, tomando cuidado, que eu não estou falando que dança é coreografia, que coreografia é só dança, enfim, né? Mas cuidando para separar isso. Mas de que, é claro, a gente pode pensar, porque aí a edição é fundamental para construir essa dramaturgia e que também constrói essa ideia de um corpo paradoxal que não tem esse limite físico. Claro. Agora a gente tem uma pergunta do Robson Lourenço para a Andréa. Ele pede se a Andréa poderia dar um depoimento de como foi a construção gradativa da presença do corpo nos dois processos. 12 horas, no Por Onde os Olhos Passam, e 48 horas em Os Sentidos do Prazer. Por Onde os Olhos Não Passam foram 12 horas só da parte no sol, né? Da parte na terra, sol. Depois teve a parte do mar também, né? Do dia todo. E fora todo o processo criativo no ateliê de coreógrafos brasileiros, que isso é muito, muito legal, legal de falar, que acho que vai linkar com o que ele está falando. É que todo o trabalho que eu desenvolvi com os bailarinos, que eu não estava dançando com eles, que o Bruno Caverna, que é um parceiro meu que fundou a MCD, ele veio, ele já morava aqui fora, na Europa, e veio para fazer esse trabalho, ou seja, toda a pesquisa de movimentos e todo o trabalho que foi desenvolvido no estúdio com os bailarinos, de alguma maneira, ele se introjetou no meu corpo, entende? Então, a maneira que eu me movi, porque, por exemplo, aquela coreografia, quando eu danço aquele trecho do vídeo na terra, né, com aqueles giros, os braços, do Por Onde os Olhos Não Passam, aquilo não foi uma coreografia marcada, eu estava improvisando ali, mas eu estava improvisando em cima do vocabulário de toda a proposta, a pesquisa que a gente estava desenvolvendo no estúdio, né? E eu fui afetada pelos corpos de todos eles, além daí do espaço, de toda a narrativa que eu já fiz anteriormente, né, das condições geográficas, espaciais, temporais, etc. Né? E nos sentidos do prazer, como é que foi construído, eu acredito que teve a questão muito da relação de mim mesma naquele espaço pequeno com todas aquelas pessoas, todo mundo vestido e eu nua durante 48 horas, esse primeiro contato de mim com a minha pele, e daqui a pouco isso já está totalmente normal. Eu digo isso porque isso afeta no espaço do corpo, né, no comportamento. Então, como eu me movia, pessoas que eu já tinha intimidade há muito tempo, eu citaria isso. Esse processo ele não foi construído anteriormente, ele foi trabalhado durante o estúdio. A gente teve conversa sobre roteiro, sim, antes. Esse vídeo já foi, ele teve uma preparação em termos de roteiro, né? A gente queria fazer a cena da mão, da fita, já tinha essas ideias, elas já vieram mais ou menos pontuadas, mas como isso se materializou na hora e no corpo, foi muito também da minha relação com o espaço, novamente, o chão, que ele fazia aquela curva, né, de fundo infinito, o chão duro, uma temperatura fria, né? Foi uma atitude que me gerou uma atitude mais intimista, tem partes que não apareceram aí, que eu estou num processo mais intimista mesmo de movimento, e também na relação com o próprio objeto, com a fita, que ele foi me causando impulsos, né, para eu me mover a partir daquela relação que se deu naquela hora. O que eu consigo, o que está vindo assim de lembrança, de sensação, né, que eu estou procurando passar. Assim. Não sei se eu respondi a você, Robson, né? Ele fez assim, então, ó. Legal, Robson. Olha, eu estou muito feliz porque as perguntas são ótimas e estão vindo, né, em ótimo número. Só quero dizer que o nosso tempo termina às 11h30 e a gente pode fazer uma extensão de 10 minutos no máximo, estourando. Então,
pode ser que não consigamos contemplar todas as perguntas, tá? De maneira que eu vou pedir para a equipe do Sanssouci copiar essas perguntas do chat. Eu não tenho acesso, eu tentei fazer uma listagem e copiar. Então, seja fazendo print screen, alguma coisa assim, e se a gente não der conta de fazer as perguntas agora, de alguma maneira a gente tentar entrar em contato com a Andréia e com a Bia e né, repassar essas perguntas para elas. Seria legal. Bom, a gente tem uma pergunta do Jardel de novo, Augusto Lemos, e é uma pergunta que não está endereçada, imagino que para as duas. Então, quando a coreografia é feita na hora, como dito pela Andréia, como se pensa ou se costura o encontro com os planos e os enquadramentos? Não se sabe previamente o que se espera ou o que se quer mostrar daquele movimento específico com um plano detalhe, por exemplo? O que me vem dessa pergunta é o seguinte, por exemplo, nos sentidos do prazer, como eu falei, tinha um roteiro prévio, né? Então, na verdade, quando eu estou nesse espaço e eu tenho esse roteiro prévio, pela intimidade também com a linguagem do vídeo e do olho do observador, que é a câmera, eu, de alguma maneira, eu me relaciono, de alguma maneira eu sei, entendeu? Isso é um dado bastante concreto, na verdade, para eu começar a me movimentar. Então, assim, é um aleatório que não é tão aleatório. Ele não é tão aleatório, ele se constrói na hora, né? Mas ele não é aleatório. E outra camada que tem por detrás disso, que até, por exemplo, na música, quando você improvisa, né? Em jazz, improvisa, isso pressupôs, assim, horas anteriores de você treinar aquele instrumento, ou seja, o treino com seu instrumento corpo, seja na linguagem, na linha que for, essa intimidade com a sua multiplicidade e o contato com o olho do observador, que vai se tornando uma coisa bastante familiar, você começa, inclusive, a ter noção de que a câmera está aqui e você cria, entendeu? Às vezes a câmera está parada e quem cria o ângulo é você no corpo. Às vezes a câmera se move e ela aí te obriga a já criar uma outra conexão. E no Por Onde os Olhos Não Passam, da mesma forma, a gente tinha toda uma linha de estudos que acontecia no estúdio. Então, você ia para campo, você tinha variáveis para dialogar, mas tinha uma temática, um vocabulário, uma intenção. A gente tinha, por exemplo, a intenção de um abismo, a gente tinha que ter um abismo. Aquela cena, por exemplo, que eu caio ali, ela foi filmada na Terra, não tinha abismo nenhum, eu caí tipo cena 11, conhece? Pá! Na Terra. Na edição, aquilo virou a água e o mar, né? Quer dizer, o abismo, o suicídio não era o suicídio, era um mergulho no mar, na água, né? Mas, assim, a gente tem coisas que a gente tem previamente, assim, na verdade, intenções pré-estabelecidas aí, né? Esse improvisado é um improvisado em cima de um pensamento anterior, na verdade. Vou parar de falar, porque eu já sei que falei muito. O tempo está correndo. Né? Só complementando uma coisa que eu acho que é super interessante, é quando a Andréia fala, olha, quando eu sei que a câmera está aqui, sou eu o movimento que constrói esse ângulo, é nesse momento que a gente tem uma ideia, que a gente pode pensar, por exemplo, nessa construção de um corpo paradoxal, que aí não é só o corpo de quem dança, não é só o corpo de quem filma, mas é um corpo que se constrói naquele momento. Né? Aquilo que eu estava falando antes, devir corpo, devir dança, devir videodança, aí no caso. Né? Mas é exatamente isso. Né? É nesse momento em que eu sei que o Jardel fala esse encontro com planos e enquadramentos, e muitas vezes se tem um roteiro super fechadinho, e esse nexo extrapola isso, o corpo extrapola isso tudo. Né? Alguma coisa acontece ali que escapa, e é muito legal quando escapa, né? Quando foge, quando... Né? São as dobras, né? Que, por exemplo, a gente pensando de uma maneira deleuziana, né? Que acontecem.
Só para complementar, essa ideia de corpo paradoxal do José Gil vem de uma construção do Deleuze e Guattari, que se apropriam da ideia de corpo sem órgãos do Arthur. Beatriz, mais uma para você, da própria Camila Amaral. Ela pergunta se você poderia trazer alguma indicação de pesquisas na área de dramaturgia para a videodança. Olha, especificamente para a videodança, tem um texto meu e do professor Leandro Mendonça, que não é especificamente sobre dramaturgia, né, na videodança, mas que a gente fala um pouco da questão de autoria, e que eu gosto muito de aproximar a ideia de autoria da ideia de dramaturgia, porque eu acho que é uma autoria que está no corpo, assim como a dramaturgia. Mas a gente tem livros, por exemplo, tem um livro do Douglas Rosenberg, que é um grande teórico, né, da videodança, um videomaker também, que ele até usa Screen Dance. É um livro, se não me engano, de 2011, 2012, que ele fala não especificamente da questão da dramaturgia, mas que ele vai dissecar a ideia de videodança, de screen dance, que é muito bacana, porque ali tem todo um processo de construção de um pensamento que você, Camila, pode trazer para o debate da dramaturgia. E tem um livro publicado com organização do Paulo Caldas, sobre dramaturgia. Leonel, me ajuda, se você tiver aí. Eu tenho o livro, mas está ali na minha estante, né? que é também com debate sobre dramaturgia na dança, que vem desde o final da década de 80, né? com textos, com aquele dossiê francês sobre dramaturgia, enfim. Tem aí muita coisa escrita sobre dramaturgia na dança. Isso, obrigada, Leonel. Genial. Bom, a gente tem uma pergunta da Lilian Graça para a Andrea, que você falou que por onde os olhos não passam tem um aspecto muito sensorial. Você teria depoimentos do seu público, se esse aspecto é sentido também pelo público de alguma maneira? Agora ela me pegou. Falas do público, eu não estou me lembrando. Esse trabalho é tão falado, assim, porque o aspecto sensorial foi na minha sensação no fazer, né? Mas eu não tenho nenhuma, vamos dizer, anotação de alguma fala específica de alguém, mas, assim, uma coisa que a gente sabe que acontece, né, com a videodança, quando você está tridimensionalizado no palco, é mais fácil porque a gente sente a vibração. A gente sente quando o público ele dança através do seu corpo, né? Com a videodança, que ela às vezes está em lugares que eu nem estou, então eu não sei como é que isso reverbera em termos de o quanto esse trabalho pode levar o público a estar se jogando no abismo, sabe? Vivendo as sensações que eu vivi, as sensações sensoriais que eu tive ao fazer esse trabalho. Eu acredito que sim, né? Eu, quando vou ao cinema, dependendo do trabalho, o meu grande envolvimento é quando eu realmente me relaciono e eu entro na história, né? Aquilo me toca, né? Me cruza de alguma maneira, né? Mas eu, no momento, assim, não estou me lembrando de algum depoimento concretamente, fulano de tal, isso eu não teria para dar esse retorno, né? Só as minhas próprias impressões. Bom, a gente está chegando na nossa hora e posso dizer que vocês duas vão receber outras perguntas, porque está animado aqui o debate. Legal. E dizer também para todas as pessoas que estão enviando as perguntas que elas serão contempladas, então, né, a equipe está tomando todo cuidado. E eu gostaria de perguntar para a Beatriz ou para a Andrea se elas gostariam de falar mais alguma coisa para a gente terminar esse encontro. Eu gostaria muito de reafirmar o meu agradecimento, né, pelo convite de estar aqui, de participar dessa mesa. Adorei estar aqui com vocês, me sinto muito honrada de participar.
desse momento, parabenizar toda a equipe, né, do Festival do Sanssouci, da importância, né, política de termos esse espaço aqui agora, num momento, né, tão difícil para todo mundo, mas ao mesmo tempo um momento de afirmação política, né, do fazer arte, né, isso eu acho que é fundamental para todos nós que trabalhamos com as artes cênicas, com a dança, né, com a videodança, com as artes do corpo, com as artes vivas, enfim, como se quiser chamar, mas parabenizar, sei da dificuldade que é isso e como é um trampo difícil, complicado, mas parabéns e muito obrigada. Eu faço minhas as palavras da Bia, né? Foi perfeitamente colocado e reforço mais uma vez o meu agradecimento e minha alegria de poder estar aqui participando com vocês todos, porque a gente sabe que a comunicação não depende, né, de estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, né, e o que está acontecendo aqui é exatamente isso, né, e não por isso tem menos força. Então, eu queria deixar o meu agradecimento, também parabenizar o festival e desejar muita força para todos, né, e força inclusive para dar continuidade a esse trabalho que é tão importante, né? Nesse momento, acho que veio à tona também o valor do que a gente faz, né? Do que os bens imateriais, né? De uma certa maneira, eles podem estar, que a arte da dança, né? A própria videodança, né? São influidos, mas como a comunicação e a vida, ela vai se direcionando para esse caminho, né? E para os valores que isso traz nessa mudança, né? Então, acho muito bacana estar podendo participar também nesse momento e que todo mundo continue firme nos seus trabalhos e sempre com fé com fé e trabalho, que a gente pode estar transformando a realidade, né, o tempo todo, né, para uma qualidade de vida maior, para o maior número de seres no planeta. Muito obrigada. Eu também queria perguntar se a equipe do Sanssouci Brasil, Dança Aberta, Júlio, Bruno, já que é tão importante, né, essa equipe que está por trás, também querem falar alguma coisa para finalizar. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelas contribuições incríveis de hoje. Nós estamos muito contentes com o que vem acontecendo essas 2 semanas, né? E principalmente que o registro disso sirva para mais pessoas no Brasil todo. A gente tem, do ano passado e esse ano, ficamos firmes que o Sanssouci seria um edital brasileiro para brasileiros, que tivesse uma conexão com o Brasil, não como uma forma um pouco de impulsionar o trabalho de excelentes artistas que temos aqui. Nós tivemos inscrição, fizemos muito esforço para ter inscrição de um Brasil maior. Nós tivemos inscrições de vídeos das 5 regiões brasileiras, né, até o Acre, e isso, ano passado, foi fortemente São Paulo. Então, a gente está muito feliz com isso, no momento em que é muito bem dito e o momento é adequado, sempre foi, mas agora mais que nunca, minimizar uma desigualdade grande que o país tem. E a gente reparou, inclusive, no próprio videodança. Uma coisa eu acho que é ter acesso ao Rio, São Paulo, ao Sudeste brasileiro, para uma pessoa que está conseguindo fazer um vídeo no Acre, no Rio Grande do Norte, é um pouco diferente, né? Eu acredito que as condições possam ser mais difíceis, não que eles sejam menos criativos ou menos capazes. A gente sabe que equipamento custa caro, ter um computador com uma boa ilha de edição, e aí vai. Mas a gente tem conseguido trazer essas pessoas e eu acho que toda a equipe da Sanssouci está muito contente, inclusive o pessoal americano, né? Eu falo em nome da Michelle também, Bernier, que nós queríamos ter tido o alcance de traduzir do português para o inglês, porque tem americanos seguindo o Sanssouci, mas, de novo, a gente esbarra numa coisa que é financeira,
É muito caro a tradução simultânea, conseguimos fazer com o pessoal, os colegas, os artistas, do inglês para o português. Esperamos que no próximo a gente também consiga trazer esse trabalho que é feito no Brasil, que eu acho que seria muito bom outras pessoas pelo mundo saberem o trabalho que é feito aqui com tanta qualidade. Então, nesse sentido, é uma tristeza um pouco, mas talvez no futuro isso fique mais acessível, a gente ter um projeto com mais dinheiro para também fazer o que vocês falaram aqui hoje reverberar fora daqui. Tá bom? Muito obrigada a todos. Bruno? Obrigado, Júlia. Faço minhas as suas palavras. Então, a Juliana, a Beatriz e a Andrea, por hoje, tá? No equipe do Sanssouci. Obrigado. Realmente houve essa liga, como a Juliana falou, e obrigado por Juliana também complementar essa liga entre elas, tá? A gente anotou as perguntas de vocês. Quem tiver alguma pergunta que não foi respondida, pode enviar para o nosso e-mail do sanssoucibrasil@gmail.com. E eu aproveito só também para relembrá-los da nossa programação, que está online, né? Então, as mostras, temos 4 mostras, são 34 videodanças para vocês assistirem, virem para os nossos eventos, né? com esse respiro, esse alento, assim, no meio desse momento. Amanhã a gente tem a palestra com o Rui Moreira, que é um artista, bailarino, diretor, coreógrafo, e ele vai falar sobre o corpo a serviço da subjetividade. Vamos falar sobre danças negras, amanhã às 7h, ok? Então é isso, gente, obrigado. Eu talvez, já que abriu esse espaço, é uma coisa que eu tenho muita vontade de falar, que foi que a Beatriz trouxe. Eu dirijo um grupo que se chama Dança Aberta, ligado à Universidade Estadual de Campinas, e há 20 anos a gente vem formando, criando, trazendo à tona grandes artistas, criadores, e eu gostaria de dizer também que o Sanssouci foi uma escola para todos nós, que ele está sendo criado aqui no Brasil por 5 pessoas, eu e mais 4 ex-alunos da Unicamp. A mais nova tem 22 anos, que é a Camila, que está transmitindo, cada uma responsável por uma parte, pela logística, a Flávia, a Camila no suporte, a Júlia na comunicação, o Bruno na coordenação geral brasileira. Eu acho que isso é super importante, dizer que a gente tem muita gente capaz e muito jovem, que é só dar o crédito que eles conseguem fazer, e muito bem, eu agradeço cada um deles nessa trajetória. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigado. Juliana, quer dar um... Eu queria pedir para todo mundo abrir os microfones e a gente dar um aplauso. Estou achando tão bonito isso no Zoom, nos finais, assim. Vamos? Vamos. Estou achando tão bom. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, muito gente. Obrigada. Todos. Obrigada. Obrigada, Ângela. Tchau. Obrigada pela presença. Foi muito bom. Obrigada, Jus. Tchau, gente. Valeu, Ângela. Tchau, valeu. Muito obrigada. Tchau, Andréia. Genial. Tchau, povo do Dança Aberta, Sanssouci. Tchau, tchau. Tchau, Robson. Tchau, Juliana. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo.